Bom, igual a gente tinha visto na aula anterior, a gente vai trabalhar com lipídios novamente. Então, na aula anterior, a gente viu basicamente o quê? Lipídios de armazenamento e alguns lipídios de membrana. Certo? Então, continuando, a gente tem aonde ocorre síntese e degradação dos lipídios. Então, tanto a síntese quanto a degradação de fosfolipídios e esfingolipídios ocorrem nos lisossomos. Então, os lisossomos, no caso aqui, é uma estrutura específica para trabalhar com lipídios. Tanto que uma das principais funções dessas organelas é síntese e degradação de fósforo e esfingolipídios. Basicamente isso. Agora a gente vai para um outro tipo de lipídio que serve como estrutura de membrana, que são os esteróis ou esteroides. Alguns vocês já conhecem, que é o colesterol. Então, são lipídios estruturais presentes em membranas de células eucarióticas. Então, o maior acúmulo de colesterol que a gente tem no corpo não é no sangue, e sim em membranas de células eucarióticas. Quando a gente tem o colesterol normalizado. A maior característica desse grupo é a presença de um núcleo esteroide, que é isso aqui. Onde a gente tem 4 anéis, sendo 3 anéis de 6 membros e um anel de 5 membros. Todos os esteróis, ou esteroides, eles são anfipróticos. O que é anfiprótico? Anfiprótico é quando possui uma parte polar e uma parte apolar. Então, isso são compostos anfipróticos. Certo? Então, continuando. Ah, isso aqui é a estrutura base do colesterol, tá? Só para ficar bem explicado. Deixa eu até ver como é que se escreve colesterol em inglês, só para a gente... Colesterol. Vamos ver como se escreve em inglês. Tem que baixar um pouco o ritmo, que eu estava meio acelerado na aula anterior. Ctrl C. Ctrl N, Ctrl V. Ok. Então, esse aqui é o colesterol, que é um esteroide. Então, o que a gente observa aqui? A gente observa um núcleo esteroide composto por 3 anéis de 6 membros, sendo esse anel ligado nas posições ortometa em relação a esse, e esse anel ortometa em relação a esse, ou seja, 2, isso aqui é 1, 1, 2, 3, 3, 4, e aqui 1, 2, 3, 4, aqui 4, 5. E nós temos também as partes de estereoisômero referentes aos hidrogênios. Então, o que é ser anfiprótico? Anfiprótico significa que eu tenho uma parte que é polar, uma cabeça polar, e o restante
é apolar. Então, isso é a característica de um composto anfiprótico. Então, nós temos que todo esteroide é um composto anfiprótico e apresenta baixa solubilidade em água. Continuando onde estávamos. Alguma dúvida até então? Então tá, continuando. Os lipídios, eles também funcionam como sinalizadores ou mensageiros. Eles levam coisas de um lado para o outro. Então, essa também é a função de alguns lipídios, como, por exemplo, os fosfatidil-inositós. O nomezinho. Após hidrólise, todos esses fosfatinil inositós, eles geram dois metabólitos. O mais comum dos metabólitos é o inositol 1,4,5-trifosfato, que a gente chama de IP3, e o outro que é o diacilglicerol. O inositol, ele provoca a liberação do Ca2+ do retículo endoplasmático. Quando ocorre essa liberação de cálcio, ocorre geralmente contrações musculares. Então, sempre que tiver liberação de cálcio do retículo endoplasmático, quem é o responsável é o inositol 1,4,5-trifosfato. E tem outros também que são responsáveis. Já o diacilglicerol, ele serve para ativar uma enzima. A enzima proteína sinase C. Ou seja, esse lipídio, ao se partir, ele cria dois lipídios, um que provoca a liberação de cálcio e outro que ativa uma enzima. Então, eles são chamados de sinalizadores por causa dessa funcionalidade. Só que a gente não tem só os fosfatidil-inositós. A gente tem outros também. Como, por exemplo, os derivados da esfingosina. Que eles servem para quê? Como reguladores de proteínas sinases, da divisão celular, da diferenciação celular, da migração celular e da morte celular programada. Ou seja, esses derivados de esfingosina decidem exatamente quando a tua célula vai morrer ou não. Então, isso é uma funcionalidade que derivados de esfingosina podem fazer. Cada derivado faz uma coisa, regula uma determinada coisa. Certo? Não é um mesmo que vai regular tudo. E sim, cada derivado vai regular uma determinada coisa. Nós também temos os eicosanoides, que são derivados do ácido araquidônico, que ele é um tetrainsaturado, onde essas insaturações, sendo que ele tem 20 carbonos, se encontram nos carbonos 5, 8, 11 e 14. Os mais comuns entre os eicosanoides, que é um grupo de lipídios compostos por 20 carbonos na estrutura do ácido graxo, são as prostaglandinas, que elas servem para quê? Estimular a contração da musculatura lisa do útero durante a menstruação e o trabalho de parto. Ou seja, as prostaglandinas a gente encontra basicamente em mulheres.
E o que essas prostaglandinas elas afetam? Elas afetam fluxo sanguíneo a órgãos específicos, afetam o ciclo de sono, ou ciclo de vigília, sensibilidade de certos tecidos a hormônios como a epinefrina e o glucagon, elevar temperatura corporal, produzindo febre, e causar inflamação e dor. Então, se eu tiver prostaglandina, eu vou ter isso aqui. Caso elas entrem em ação. Nós também temos os tromboxanos. Os tromboxanos, eles são produzidos pelas plaquetas, ou seja, é um lipídio produzido por plaquetas. Que servem para quê? Para a formação de coágulos. Se a gente tem o excesso desse lipídio, são pessoas que têm facilidade em formar coágulos, e formando esse excesso de coágulos, as pessoas começam a ter AVC, começam a ter trombose, coisas do tipo. A gente também tem os leucotrienos. Os leucotrienos, eles atuam basicamente na contração da musculatura lisa que envolve as vias aéreas até o pulmão. Legal, né? Então, todas as vias aéreas até o pulmão, a parte de contração da musculatura lisa, é através de leucotrienos. Só que tem que ser produzido na quantidade correta, porque se a gente tiver excesso de leucotrienos, a gente tem uma produção excessiva de quê? A gente tem o quê? Crises de asma e forte contração de musculatura lisa dos pulmões durante choque anafilático. Vocês já viram aqueles episódios assim que a pessoa tem um choque anafilático e não consegue respirar? Principalmente em filmes? Pois bem, é devido aos leucotrienos. Os esteroides também são sinalizadores. Mas como é que eles funcionam como sinalizadores? Eles funcionam através dos hormônios. Sim, boa parte dos hormônios que a gente tem no nosso organismo são derivados de esteroides, ou seja, apresentam núcleos esteroides, que serve como carregador proteico através da corrente sanguínea. Ou seja, esse grupo de sinalizador ou mensageiro, eles pegam, seguram um grupo proteico e levam esse grupo proteico de um lado para o outro. Os principais são os hormônios sexuais masculinos e femininos, sim. Cortisol, que é o hormônio do estresse, e a aldosterona, que é responsável pela bomba de sódio e potássio, que vocês já devem ter visto com o professor Ramon na aula de biofísica. Bom, agora a gente vem aquele papo. Ah, colesterol é bom? Tem que ter colesterol? Sim, tem que ter colesterol, tanto o ruim quanto o bom. Por quê? Porque o colesterol ruim, que todo mundo chama de é um mau colesterol, que é o de alta densidade, ele é responsável pela produção dos hormônios sexuais. O que não pode ter é o excesso desse colesterol, mas a gente tem que ter quantidades suficientes para que a gente tenha os ciclos biológicos dentro do nosso organismo, ou seja, a produção de hormônios. Então, aqui estão os mais comuns. Esses dois aqui são sexuais. Testosterona masculina e beta-estradiol, ou 1,7-beta-estradiol, que é o feminino. Observem, a estrutura é quase a mesma. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença é, enquanto a testosterona apresenta um grupo cetona conjugado, o beta-estradiol apresenta um fenol. Sendo que a testosterona também apresenta grupos metila, aqui e aqui, enquanto o beta-estradiol só apresenta grupos metilas aqui. O cortisol, que é o hormônio do estresse, por que hormônio do estresse? Porque quando a gente está em situações de estresse, o que acontece?
Nós temos aumento de frequência cardíaca, nós temos aumento de pressão arterial, nós temos liberação de glicose. Quais são as situações de estresse? Acordar de repente. O simples fato de acordar já é uma situação de estresse, tanto é que, se for fazer exame de sangue para medir índices de cortisol, tem que fazer isso até as 9 da manhã, que é quando o corpo realmente está em situação de maior estresse. Ou então, quando a gente se sente ameaçado. Tá ali, tu tá andando e de repente tu sente que tá sendo vigiado, sente que tem alguém te seguindo, sem ser síndrome do pânico. E síndrome do pânico também leva a um aumento de cortisol, é o cortisol agindo. E daí aumenta o que também? Aumenta a adrenalina, a quantidade de adrenalina, que é um outro hormônio. Então, esse cortisol, ele vai chegar pro teu corpo e vai dizer, ó, tu tá numa situação de estresse, te vira negrinho. Já a aldosterona, ela é responsável pelo fluxo de sódio e potássio presentes no organismo. A passagem de sódio e potássio pelas membranas semipermeáveis das células. A prednisona e a prednisolona já são sintéticos. Um funciona como imunossupressor, enquanto o outro funciona como anti-inflamatório. Então, observem que qual é a diferença entre esses dois aqui? A diferença é um OH aqui, enquanto aqui eu tenho um grupo cetona. Aqui é a forma conjugada de um fenol. Então, aqui eu tenho fenol, aqui eu tenho fenol. E aqui eu tenho um grupo hidroxicetona ligado para fora do plano, enquanto aqui ele está no plano. Então são pequenas diferenças que fazem uma mudança gigantesca na função de cada um desses esteroides. Certo? Ah, o cara lá está na academia, está tomando esteroide. O que ele está tomando? Testosterona. Ah, mas testosterona não é hormônio? É um hormônio, só que é um hormônio esteroide. Então, coisas do tipo. Continuando, agora nós vamos com os pigmentos. O que são os pigmentos? Os pigmentos são compostos apolares, poliinsaturados com conjugação. Também são chamados de carotenoides. Vocês já ouviram falar em beta-caroteno? Da cenourinha, dos tomates, juntamente com o licopeno. Pois bem, eles fazem parte das famílias dos carotenoides. Os carotenoides, eles servem para várias coisas. Além de pigmento, eles também sintetizam vitaminas, que a gente vai ver mais no final do curso. Então, aqui eu tenho o exemplo da xanto... Eu sempre esqueço o nome dessa bichinha aqui. Não, é a cantaxantina. O que ela tem de característica? O que ela tem de característica que diz, ó, isso aqui é um carotenoide. Observem. Eu tenho uma conjugação, ou seja, aqui, ó, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, e assim sucessivamente, até chegar nesse dupla, simples, dupla. Isso aqui a gente chama de conjugação. Essa conjugação é responsável pelo quê? Essa conjugação é responsável pela alta reatividade do composto. Os carotenoides são altamente reativos. Aceitam eletrófilos como ninguém. Aceitam eletrófilos como ninguém.
ou seja, são aceptores, aceitam aceptores de elétrons, eles são altamente doadores de elétrons. E, devido a essa conjugação, qualquer radiação emitida sobre, eles emitem uma cor característica. Por quê? Observem, eu peguei só um pedaço de um carotenoide. Observem, ó, simples, dupla, simples, dupla, simples. Se a gente observar via orbitais, a gente percebe que os orbitais p, que fazem as ligações π, eles estão todos paralelos. Como eles estão paralelos, deixa eu pegar aqui a caneta. Como eles estão paralelos, os elétrons migram daqui para cá, para cá. Deixa eu pegar a borracha aqui para apagar aqui. Se matar borrão aqui. Vou fazer de novo. E eles fazem isso. E também fazem isso. Ou seja, os elétrons eles ficam circulando entre todos os orbitais. E como eles ficam circulando entre todos esses orbitais, qualquer radiação, eles têm um comportamento perante o espectro da luz visível, tendo uma determinada cor, como eu posso mostrar aqui. Deixa eu ver aqui. UV vis spectra beta caro, opa, caro, não, caro, beta caroteno, beta caroteno, não, quero só do beta caroteno. Aqui. Analogia. Ó, observem essa imagem. Que quando eu emito uma radiação em 300 nanômetros, com 300 nanômetros, eu tenho uma resposta do meu beta-caroteno. Quando eu emito em 499, outra resposta, 478, outra resposta, 518, outra resposta. Então, cada radiação que eu emito, devido àquela conjugação, devido a essa conjugação, aqui, eu tenho uma resposta no meu espectro de ultravioleta. Onde a radiação é mais absorvida nessas regiões aqui. Devido ao quê? Devido à conjugação. Se eu mexesse em uma daquelas conjugações, se eu rompesse a conjugação ao meio, eu conseguiria observar alguma coisa? Sim, conseguiria. Eu ia ver uma mudança drástica nisso daqui. Por quê? Porque eu mexi na conjugação do meu carotenoide. E a aula hoje foi
A aula hoje foi um pouquinho mais curta.